Então a gente. Vamos explicar para quem eventualmente não entendeu, né? Por que a gente está numa 440 e falando delas. Há um ano atrás, talvez. Um pouquinho menos de um ano, você lembra que Menos de época um foi? ano, eu não lembro, mas foi. Não, acho que foi menos de um ano, né? Mas enfim, estávamos lá no barco do Janu fazendo um papo de popa lá. E aí surgiu o assunto 440 full com o motor Volvo 370. Nossa senhora. E Foi aí, uma briga, hein, Paulo? Foi uma confusão, Polêmica. né? Polêmica. O pessoal ficou bravo comigo. Eu recebi mensagem de monte xingando. Mas enfim, o Pedrinho também deve ter recebido, porque o Pedrinho também falou a opinião dele. Pedrinho não veio, não? O Pedrinho fugiu, eu acho. Pedrinho tá fora. Ele falou que Esse aqui preferiu não fugir. é Volvo, né? Esse Não, é Caterpillar. Caterpillar. Mas a polêmica começou daí, né? Esse barco saiu com vários motores. Vamos ver se você me ajuda aí, Marcelo. Saiu com esse Caterpillar. Saiu com o Caterpillar, Saiu com 430, o Tandy 420. 420. Saiu com o Tandy O Tandy 63, que é o 370, que é o 370. do Volvo. Depois saiu algumas unidades com Mercedes. Saíram, parece que são 3 unidades. Três unidades. 3 unidades com Mercedes, 3 ou 4 unidades com Mercedes. Com 366. 366. E aí depois 380 cavalos, que é o que a gente chamava de Mercedes 400. Ele sempre foi chamado de Mercedes 400. A realidade, Mas era 380. eles montavam o motor, deixavam o motor com 380 cavalos. Tá. E fizeram... Pode continuar, desculpa. Não, fizeram a 430, né? Com motor 430, Volvo Tandy 74, que acho que foi o ápice do barco, né? Foi o ápice do barco. Você estudou direitinho aquele tal ano passou a ser tal coisa? Sim, eu peguei, na verdade, cola, né? não, eu tive que fazer uma cola e ligar para quem entende. A gente tem que ser humilde de entender, de falar, olha, eu conheço um cara, né? Eu conheço o cara. E o cara que entende de barco de 440, não tenho vergonha nenhuma de dizer, é um professor, é o Wagner da Interiates. Tá 199 anos aqui no ramo náutico, ajudou a vender a Arca de Noé, ajudou a vender. Então, ele manja pra chuva. Mas você participou da negociação da Arca de Noé? Da Pinta, Nina e. Tá. Teve uma comissãozinha. Entrou uma merreca. Mas o Wagner foi muito gentil comigo hoje de manhã e eu conversando com ele, eu falei, Wagner, eu vou ter que explicar exatamente toda a história da 440 e apesar de saber, eu quero ouvir uma opinião de quem é um emérito, o cara entende demais, é um amigão nosso, um broker de primeira qualidade, tem clientes de altíssimo nível, atende todos os clientes, entendeu? Eu chamaria de meu concorrente aqui, só que é um concorrente que vale a pena ter, né? Ele só te enobrece, ele só te faz crescer. Se você segue a ele, você acaba crescendo. E aí ele trouxe muito esclarecimento, coisa que nós já sabíamos sobre a 440. Porque é complexo, né, Marcelo? Você pode cortar, mas ela passou por alguns momentos que mudou o motor, não mudou o casco, aí veio um casco diferente, não tinha semituno, depois veio semituno, enfim. Eu acho que esse momento é o mais difícil de entender a história dela, né? A bem da verdade, eu acho que esse barco ele marcou a virada da questão artesanal, propriamente dita, artesanal no sentido de, eu não sei se vocês conhecem, já tiveram numa indústria de fiberglass, mas a fibra de vidro, ela é laminada, ela é feita hoje, ainda é 80%, 90% de forma absolutamente artesanal. O camarada tem um molde, a forma. Ali naquela forma ele deposita o gel, ele deposita a resina, depois faixas de manta, de fibra, e vai pondo fibra, tecido, o que for para fazer e tal. Mas é totalmente artesanal, é uma coisa feita na mão. E, fora isso, a fabricação de barcos era... Eu estava tentando pôr aqui. A fabricação de barcos também era artesanal. Ou seja, não existia, e eu vou falar para você, até 95, 94, eu acho que nunca saiu um barco igual ao outro. Hoje ainda é difícil, mas na época não saía um barco igual ao outro. Cada barco era um barco, cada barco tinha que passar por um teste por si próprio, E aí, por quando ele. ele fala isso, só para o pessoal que está acostumado com os barcos mais modernos entender, não é igual ao outro no sentido de um motor, o gerador, não, é laminação mesmo. Partes... O barco vinha, vamos dizer, com motor 370, com um reversor 1,5 para não sei o que, com hélice e tal, beleza. Na hora que punha na água, o barco não andava. Porra, mas o outro anda, esse não anda.
O Corinthians perdeu aquele dia, O o cara ficou bravo, derrubou um tambor de resina na laminação. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas que isso é uma coisa. Isso nós similar, vivíamos. né? Eu comentei que meu pai tinha indústria de fiberglass e nós vivíamos isso. Realmente, você depende da mão de obra. E o barco era isso. Quer dizer, eu acho que esse barco é um marco. A 440 marca tanto porque ele é um marco da parte industrial de fabricar esse barco no Brasil. Então, a Intermarine lá atrás, o seu Gilberto Ramalho e tal, conseguiu ter um padrão onde a gente discute, nós ficamos discutindo a questão de velocidade, disso e aquilo, e nós podemos discutir isso. Se nós formos falar de Cabrasmar 32, provavelmente nós não vamos ter um parâmetro, uma medida exata de alguma coisa, porque realmente se fizeram um barco, olha, os pernilongos são grátis, tá? Cada barco era um barco, cada motor, e pode ser que eu esteja falando besteira, mas cada motor era um motor, era feito na mão, apertado na mão, marinizado na mão, então aquele ia aquecer mais, o outro ia aquecer menos. Um exemplo que nós temos até hoje nesses barcos, o motor de bombordo aquece mais que o de boreste ou vice-versa. Por quê? Porque o duto do escapamento e a saída de gases é totalmente diferente de um para o outro. Quer dizer, num avião jamais isso aconteceria. Você Qual entende? barco esse aí? Isso na 440, na Oceanic. Você tem todo esse tipo de problema. Na Fighter o boreste esquenta e esfria mais rápido, o bombordo mantém. Você fala, não, é válvula solenoide. Não é. O sistema de escape é mais curto, então ele solta mais os gases, né? Tem um estudo na Faculdade de Engenharia que é justamente fluxo de gases. Eles deviam ter, eu acho que o engenheiro do barco mesmo, ele nunca foi lá aprender isso, mas ele tinha que ter o mesmo circuito, vai. O pessoal de automóvel faz isso, o pessoal de competição deve fazer isso o tempo todo, calcular as curvas de gases e tudo mais. E aí, esse barco marcou o começo, a 440 foi o começo de uma parte industrial de um barco, de fazer um barco padrão. E realmente nós tivemos padrão. Você entra em uma 440, você bate o olho e você fala, opa, isso aqui não tinha. Opa, isso aqui tá diferente. Ah, aqui tinha uma faixa. Ah, aqui tem uma faixa 98. Ah, aqui não tem faixa, entendeu? Eles montaram uma linha de montagem. E eu acho que isso daí foi a reviravolta no mercado náutico. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.